igreja. Som, ei. Estão me ouvindo? Bom dia, graça e paz. Alegria estar com vocês aqui essa manhã e com o privilégio de mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus ao teu coração. Estou feliz por essa manhã poder servir o teu coração. Se você trouxe sua Bíblia, abra junto comigo. Se você não trouxe, você pode acompanhar pelo telão. Eu quero compartilhar com vocês o que está relatado em Lucas, capítulo de número 14, do verso 15 até o verso de número 24. O tema da ministração essa manhã é a falta de compromisso dos que aceitaram. Calma que você vai entender. Então o tema da ministração é a falta de compromisso dos que aceitaram. Na hora que eu falei, eu ouvi aqui na frente assim, ó, vixe. Que Deus nos dê graça essa manhã. Eu quero falar então sobre a falta de compromisso dos que aceitaram com base nessa parábola que Jesus conta no capítulo 14 de Lucas. No capítulo 14, Jesus vai contar duas parábolas. Essa é a segunda parábola e ela é conhecida como a parábola do grande banquete. Se você não conhece ainda, você vai ter a oportunidade de conhecer hoje. Se você já foi ministrado sobre essa parábola ou você já se debruçou sobre ela, a minha oração é que Deus fale novamente ao teu coração de uma forma muito especial essa manhã. Lucas, capítulo de número 14, o verso 15 até o verso de número 24, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O verso de número 15, que é o verso que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: ao ouvir isso, o que estava à mesa com Jesus, ele vai exclamar, ele vai chegar a uma conclusão, e a conclusão dele é: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Então, o verso 15 começa dizendo: ao ouvir isso. E aí a minha pergunta é: o que é que esse homem que estava com Jesus ouviu, que fez ele chegar à conclusão que felizes serão aqueles que comerão do banquete no reino dos céus? O que foi que ele ouviu? Então, para nós contextualizarmos e depois entrarmos na parábola, eu queria chamar a sua atenção para o verso primeiro. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta para ir acompanhando. Então, só para nós contextualizarmos. No verso 1 do capítulo 14, então a nossa leitura começou a partir do 15, dizendo o seguinte: ao ouvir isso. Então, para contextualizar, nós vamos retornar ao primeiro verso. E o primeiro verso diz o seguinte: certo sábado,
entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam atentamente. Esse primeiro verso do capítulo 14, ele traz muitas informações. Mas eu quero me atentar apenas a duas informações. Ele vai dizer que Jesus está na casa de um fariseu, e ele vai dizer que Jesus está sendo observado. Jesus, ele já tinha ganhado notoriedade no seu ministério, por conta do ensino da palavra, por conta dos seus ensinamentos, por conta dos milagres que já tinha sido realizado. Jesus já havia ganhado notoriedade. Só que também Jesus, ele fez algumas coisas que chamou a atenção dos fariseus ou dos religiosos da época. Só que chamou a atenção de forma negativa. Gerou inquietação nos religiosos algumas coisas que Jesus fez nesse período. Então a notoriedade não se dava apenas pelos ensinamentos e pelos milagres que foram realizados, mas algumas ações de Jesus gerou indignação nos religiosos da época. Então Jesus, ele está sendo observado. E o que é que Jesus fez que chamou a atenção dos religiosos, dos fariseus, que gerou indignação neles? Em Lucas, capítulo de número 6, Jesus, ele está passando por uma plantação de cereais, uma lavoura de cereais. E Jesus está com os seus discípulos. Isso, capítulo 6, para vocês entenderem o que gerou indignação neles. Ele está passando por uma lavoura, os discípulos estavam com fome, e eles começaram a colher com as mãos algumas espigas, e começaram a comer os cereais, os grãos. E eles ficaram indignados, porque Jesus permitiu que os discípulos deles fizessem isso. Como vocês sabem, não era permitido ao judeu trabalhar ao sábado. Então eles ficaram indignados. Eles questionaram a Jesus por conta disso. Aí, mais à frente, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, Jesus, ele se depara com uma mulher que estava enferma há 18 anos. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas. E Jesus cura essa mulher, e era um sábado, e eles ficaram ainda mais indignados. Só que nesse momento aqui, os fariseus, eles ainda não estavam insatisfeitos com Jesus. Eles queriam Jesus no partido deles, por conta da profundidade do ensinamento de Jesus. Mas aí quando eles começaram a ver essas coisas, eles falaram, está divergindo, vai dar problema para a gente. Aí chegamos no capítulo 14, o que eles fazem? Eles vão provar Jesus, para ver se de fato Jesus, ele vai persistir desobedecendo a lei do sábado. Se Jesus vai persistir fazendo o que não era permitido no sábado. Então chegamos no capítulo 14, Jesus está na casa de um fariseu e eles vão provar, eles vão testar Jesus. O verso 1 revela que Jesus está na casa, ele está ali para comer com eles. O verso de número 2 disse que eles colocaram diante de Jesus um homem enfermo. Porque eles queriam ver se Jesus iria persistir fazendo o que não era para ser feito no sábado. Diante disso, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus faz uma pergunta: é permitido curar no sábado? Jesus pergunta para eles. Eles colocaram um enfermo diante de Jesus para ver se Jesus ia continuar curando. Aí Jesus joga para eles, conhecendo o coração, diz: é permitido curar no sábado? Silêncio total. Eles foram provar Jesus e acabaram sendo provados por Jesus. Aquele silêncio total. Aí, diante desse silêncio, Jesus, ele propõe uma parábola. Porque Jesus estava sendo observado na festa. Só que nesse momento,
Jesus faz a pergunta, o silêncio, Jesus começa a observar os convidados. E aí ele viu que os convidados estavam preocupados em ocuparem os melhores lugares à mesa. Eles estavam preocupados com status, entre outras tantas coisas. E aí agora o Jesus que estava sendo observado é o Jesus que observa. E ao observar os convidados, aí Jesus ele propõe uma parábola. Depois que Jesus conclui a parábola, a primeira parábola do capítulo 14, Jesus concluiu a parábola, Jesus se dirige ao anfitrião. O homem que havia o convidado para aquele banquete. Jesus se dirige a ele e diz: olha, quando você for dar uma festa, quando você preparar um banquete, não convide os seus irmãos, parentes, vizinhos, não convide essas pessoas que são mais próximas de você. Porque se você fizer isso, elas também poderão fazer. E quando elas fizerem e te convidar, elas estão pagando pelo que você fez por elas. Então você recebe a recompensa do que você fez em vida. Aí Jesus diz: quando você for fazer um banquete, convide cegos, aleijados, mancos, coxos. Convide esses para a festa. Porque esses não terão condições alguma de retribuir a você o que você fez. E tudo aquilo que você fizer em vida, e você não receber em vida, você será recompensado na ressurreição dos justos. Olha o ensinamento. Isso não quer dizer que você não pode fazer festa em família. Faça, mas entenda que você será recompensado em vida, porque você também será convidado em algum momento. O que Jesus está dizendo: olha, quando você quiser fazer algo mesmo, para agradar o coração de Deus, convide aqueles que não têm condições alguma de retribuir pelo seu ato. Aí, ao ouvir isso, chegamos no verso 15. Ao ouvir isso, as palavras de Jesus, esse homem que estava junto com Jesus exclamou e vai dizer: feliz será aquele que provar do banquete no reino dos céus. É aqui que nós começamos. Aí, diante dessa exclamação, Jesus propõe uma parábola. A segunda parábola. Jesus começa a falar de um homem que preparou um banquete. O homem convidou muitas pessoas. Convidou muitas pessoas para um banquete. A parábola é intitulada, e nós que damos esse título, não é os escritos que dão. O nosso título, ou seja, a forma de nós rotularmos essa parábola é a parábola do grande banquete. E faz sentido. Por quê? Porque essa parábola fala de um grande banquete. Essa parábola vai falar de convite, vai falar de convidados. Essa parábola vai falar de um senhor ou um anfitrião irado. E é isso daqui que mais me chamou a atenção. Que o anfitrião ficou irado. Jesus está contando uma parábola. Nessa parábola ele diz que o senhor do banquete, o anfitrião, quem está preparando o banquete, ele diz que esse senhor ficou irado. Isso me chamou a atenção. E ele ficou irado por conta da recusa. Alguns convidados recusaram o convite. Olhando de forma superficial, para nós não faz muito sentido. Porque é comum fazermos festas e algumas pessoas recusarem o convite, sim ou não? Sim ou não? Às vezes, a gente até gosta de ouvir uns não, para conseguir ficar dentro da lista, não é verdade? Principalmente quem vai casar, é um desespero. Porque na sua cabeça tem 400 pessoas para você convidar. Mas o buffet comporta 200, e aí você fica ali contando que... Então para nós é extremamente comum, então não faz muito sentido essa parábola se a gente olhar de forma superficial. Ele convidou
Algumas pessoas recusaram o convite. Aí o verso 21 diz que ele ficou irado com isso. O senhor do banquete ficou irado. No verso 24, que foi o último verso que a gente leu, diz que ele chegou ao ponto de dizer: nenhum desses convidados vão comer do meu banquete. Ou seja, nunca mais eu convido. Gente, é radical demais isso. Então para nós não faz muito sentido. Só que quando nós olhamos para os detalhes, aí nós vamos entender por que é que o senhor do banquete ficou irado. Porque não se trata de uma recusa, se trata da falta de compromisso daqueles que aceitaram. Então não é a recusa, é comum, a recusa faz parte. O que vai deixar o Senhor irado é a falta de compromisso dos que aceitaram. Grave isso na sua cabeça. O que deixa o Senhor irado é a falta de compromisso daqueles que aceitaram. Eu vou explicar para você. Se nós olharmos atentamente para o texto, você vai ver que são 2 convites. Então, quando um judeu ele vai fazer uma festa, ele vai organizar um banquete, são 2 convites. O primeiro convite, ele envia o servo, e esse servo vai passar de casa em casa, convidando aquela família: o meu senhor irá dar um banquete. E ele pediu para que oficializasse o convite. Aquela família confirma. Então, por exemplo, o servo vai passar, e aí ele vai na casa do pastor Elben, e aí ele diz: olha, pastor Elben, o meu senhor está preparando o banquete, vai ter comida mineira à vontade, e o senhor está convidado. Dificilmente o pastor Elben iria recusar. Aí o servo passa agora na casa do Carmen agora, e diz: olha, Carmen, o meu senhor está promovendo um banquete, e ele pediu para oficializar o convite, vai ter muita comida mineira. E ele vai provavelmente falar: não, se fosse italiana eu iria. Mineira não, deixa para o pastor Elber. E assim ele vai passar de casa em casa. Algumas famílias vão dizer que sim, nós iremos. Outras famílias vão dizer: nós não podemos ir, temos outro compromisso ou algo do tipo. Então esse é o primeiro convite. Com base na confirmação das famílias, ele vai calcular a quantidade de alimento que ele precisa preparar para esse banquete. Porque em uma festa judaica, ou não só judaica, qualquer festa, se faltar comida, é uma vergonha para a família, é motivo de desonra. Jesus vai iniciar o ministério dele numa festa de casamento, transformando água em vinho, para restaurar a honra de uma família que seria envergonhada porque ia faltar vinho na festa. Então, saber quantos convidados nos permite preparar a quantidade ideal, a quantidade correta de alimento. Porque assim como é uma vergonha e desonra para o judeu faltar comida, sobrar também é. Não só é vergonha, é desonra, como é um pecado. A orientação de Deus ao povo, quando eles foram sair do Egito, a celebração do cordeiro era o seguinte: mate o cordeiro, que não haja desperdício. Se a sua família não for dar conta, chame o vizinho para comer junto, mas não desperdice. Então, para o anfitrião era extremamente importante ter a confirmação, calcular a quantidade correta para que não faltasse, mas para que não sobrasse também. Porque senão durante a semana, após a festa, o que diria é isso: olha, é um desperdição. Não sabe preparar um banquete. Então eram 2 convites. Então o primeiro convite passava de casa em casa, a família confirmava, aí ele voltava, o servo voltava e dizia para o Senhor: olha, tantas pessoas confirmaram, então prepare o banquete para tantas pessoas. Depois tinha o segundo convite. O segundo convite era no dia do banquete, na hora do banquete, o servo passava novamente. Então você pode observar isso. Verso 16
e o verso 17. No verso 16, diz que ele convidou muitas pessoas. Esse é o primeiro ou o segundo convite, gente? Esse é o primeiro ou o segundo convite? Esse é o primeiro convite. Depois o que diz no verso 17, o que sai no verso 17? Na hora do banquete. Esse é o primeiro ou o segundo convite? Esse é o segundo convite. Então ele fez o primeiro convite, preparou o banquete. Agora, próximo da hora de iniciar a celebração, a festa, ele envia o servo para dizer: olha, está tudo pronto, está tudo preparado. Quando o servo passa para fazer o segundo convite, e agora o servo vai passar somente na casa de quem confirmou. O servo vai passar na casa do Carmine? Não, porque o Carmine já disse que ele e a família não irão. Mas na casa do pastor Elben, sim, porque ele confirmou. Então, esse segundo convite que o servo passa, ele vai passar na casa daqueles que aceitaram o convite. Aí o verso 18 diz que quando o servo está passando agora, próximo ou na hora do banquete, um por um começaram a dar desculpas. E se você ler novamente, você vai ver que é só desculpas esfarrapadas. Um vai dizer: comprei um terreno e vou ver o terreno. Comprou pela Chopin o terreno. Não pode ser que ele comprou sem ver o terreno, gente. Você entende? Olha que esfarrapada, desculpa. Eu comprei e agora eu vou lá ver o terreno. Já paguei, está tudo certo, eu vou lá ver. O outro vai dizer: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Como é que você compra algo sem experimentar? O outro diz: acabei de me casar. Aí não vou entrar nos detalhes, porque se entrar em detalhes vai ficar evidente, mas aí a gente teria que se estender um pouco para deixar claro para você que não é isso, é outra coisa. E eu diria que é algo que ainda poderia escandalizar. Então, esse acabei de me casar aqui é outra coisa. Só desculpa esfarrapada. Dar desculpa já é algo péssimo, esfarrapada mais ainda. Agora você entende por que é que o senhor do banquete ficou irado? Porque não se trata de recusa, se trata da falta de compromisso daqueles que aceitaram. É isso que Jesus apresenta nessa parábola. Porque às vezes nós olhamos e é tudo, Deus é amor, sim, Deus é amor. E incondicional. Mas essa parábola vai dizer que a falta de compromisso desperta a ira de um senhor. A falta de compromisso. Então não se trata da recusa. Mas a partir do momento que assumimos um compromisso, não honrar com um compromisso. A partir do momento que o servo passou e aceitou o convite, você aceitou, o banquete passa a ser a coisa principal. Precisa ser prioridade. Você aceitou, você precisa honrar com a sua palavra. Você aceitou, você precisa honrar esse compromisso. Então, depois que nós aceitamos, o banquete passa a ser a coisa principal, passa a ser prioridade. Eu ousaria dizer que aquele que não trata com prioridade, o reino não é digno do reino. Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6, o verso 33, ele vai dizer: buscai primeiro, ou buscai em primeiro lugar o reino dos céus.
Então a questão não é a recusa, a questão é a falta de compromisso daqueles que aceitaram. Então, estamos falando de pessoas que aceitaram o convite, mas não assumiram compromisso. Por que não dizer que pessoas que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, mas não assumiam um compromisso? Depois que nós aceitamos, nós precisamos honrar a palavra, então passa a ser o principal. A coisa principal, já falei algumas vezes aqui, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E uma das coisas que tem derrubado, que tem gerado consequências, que entristece o coração de Deus em nossos dias, no meio das nossas igrejas, é a falta de compromisso de muitos crentes. Você aceita o compromisso, mas depois que nós aceitamos o compromisso, a gente não honra o compromisso. O que tem de igrejas que estão passando dificuldade por falta de compromisso. Empresas fecham por falta de compromisso. Times perdem campeonato por falta de compromisso dos seus jogadores. Casamentos sendo destruídos por falta de compromisso com o casamento. Se eu perguntar o que é mais importante dentro do casamento, alguns diriam o amor. O amor é extremamente importante, mas não é o principal. O principal é o compromisso. Ainda que você me diga que o amor veio primeiro que o compromisso, mas nem tudo que vem primeiro é o mais importante ou o principal. Dentro de um casamento, o amor é extremamente importante, mas o compromisso é o principal. Porque é o compromisso que sustenta o compromisso de amar. Compromisso esse que nós fazemos diante de Deus, diante dos homens, no altar, quando nós nos casamos. Nós nos comprometemos com a outra pessoa. Meu compromisso com você é amar você até que a morte nos separe. É um compromisso. Esse é o meu compromisso. Porque para muitos, o amor é um sentimento. Então não vou entrar na discussão, porque senão a gente vai acabar filosofando demais aqui. Mas para muitos o amor é um sentimento. Então se o amor é um sentimento, o sentimento oscila. E o que vai sustentar a oscilação de um amor dentro do casamento é o compromisso de amar. Porque quando nós assumimos um compromisso, independente das oscilações, nós permanecemos firmes. Então, dentro do compromisso de amar, é que sustenta o amor no casamento. Da mesma forma, como cristão, o que vai nos sustentar de pé como cristão em nossos dias, com tantos desafios, com tantas dificuldades, é o compromisso de ser servo de Deus. Por quê? Porque a vida cristã, ela oscila. Tem dia que nós estamos lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente acorda evangelista e quer evangelizar todo mundo, tem dia que a gente acorda que a gente não consegue nem orar, tem dia que a gente acorda mega feliz, mas tem dia que a gente acorda e a gente precisa de alguém para orar junto com a gente. Então oscila, o amor oscila dentro do casamento, assim como a nossa caminhada cristã oscila entre altos e baixos. O que sustenta um cristão firme é o compromisso que assumiu com Deus. Então hoje é muito mais cuidado e zelo de Deus, dizendo: olha filho, para que você permaneça firme de pé, eu preciso que você seja apenas constante, que você assuma um compromisso e honre esse compromisso. Uma das coisas que mais tem prejudicado a nossa geração, sem dúvida nenhuma, é a falta de compromisso.
É difícil alguém hoje que consegue se comprometer com um compromisso, pelo menos com um mês de antecedência. Pelo menos com um mês de antecedência. Vamos olhar para o nosso contexto, igreja. Quando foi a última vez que você se comprometeu com um mês de antecedência? Então, por exemplo, Congresso de Mulheres. Nós estávamos falando pelo menos há 3 meses. E tem gente que deixou para decidir na última hora. Desculpa, não quero expor ninguém, que eu não vou falar nomes, mas, por exemplo, teve inscrição ontem, no sábado. Por quê? Porque nos falta. O sentimento que eu tenho às vezes, e eu falo aberto mesmo, porque eu estou com a minha família, então eu tenho paz e tranquilidade para falar. O sentimento que eu tenho às vezes é o seguinte: a igreja passa a agenda, aí a gente deixa de lado. Se não aparecer nada aqui, eu venho. Esse é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento. Então, uma das coisas que mais tem acabado com a nossa geração é a falta de compromisso. E aí eu poderia falar sobre diversos eventos. A falta de compromisso dos filhos com os pais, a falta de compromisso dos pais com os filhos, de ovelhas ou membros da igreja com a sua igreja, de profissionais com a empresa, o marido com a mulher com o marido. Nós poderíamos usar diversos exemplos e tentar resolver essas questões menores. Mas o que Deus me fez entender, que o principal é que haja compromisso com Ele, com o reino. Por quê? Porque a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus, com o reino, o nosso coração é transformado de uma forma que é inevitável que a gente eleve o nosso nível de compromisso com todos os outros ambientes que nós participamos, familiar, eclesiástico, profissional. Então, em vez de ficar aqui falando para quem está com dificuldade em assumir compromisso na vida profissional, com dificuldade de assumir compromisso na vida familiar, na vida ministerial, em vez de ficar falando sobre essas coisas, a palavra de Deus para nós essa manhã é o seguinte: tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com o reino. E eu sei que se o compromisso for verdadeiro e real, tudo aquilo que está abaixo de Deus, o seu nível de comprometimento será elevado. Então não é sobre religião, não é sobre assumir um compromisso com a igreja evangélica de Ilhará, não. O desafio essa manhã é para que você assuma um compromisso com Deus, com o reino. E a igreja evangélica de Ilhará é um dos meios pelo qual você vai materializar, vai transformar em atitude o seu compromisso com Deus. Então, homens que assumem compromisso real e verdadeiro com Deus, eu posso assegurar com base na palavra que isso fará de você um marido melhor. Mulheres que assumem compromisso com os seus maridos, eu posso assegurar que se houver um compromisso real e verdadeiro com Deus, isso fará de você uma esposa melhor, uma mãe melhor. Homens e mulheres que assumem compromisso real e verdadeiro com Deus, isso fará de você um profissional melhor, mais comprometido e compromissado. Isso fará de você uma ovelha melhor para o seu pastor. É possível você ser um ótimo profissional sem assumir compromisso com Deus, porque essa é a realidade. Hoje nós temos pessoas que são compromissadas com várias coisas, mas o principal fica a desejar. Então não adianta você ter compromisso com tudo, se você não tem compromisso com o que é principal. Então não se trata sobre igreja, é sobre uma relação verdadeira de compromisso com Deus.
Você quer elevar o seu nível de comprometimento em todas as áreas? Família, profissional, acadêmica, espiritual. Então, bebe água direto na fonte. Não tenho nada contra treinamento, você procurar mentoria, coach. Gente, isso é bom, se vai abençoar a tua vida. Mas entenda, nada como beber água direto da fonte. Se tem alguém que pode nos melhorar, é o Criador. Porque a criatura não pode aperfeiçoar a si mesmo. Mas o Criador pode. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, experimenta viver um compromisso real e verdadeiro com o Criador. Então, a questão aqui é a falta de compromisso dos que aceitaram. Se você faz parte do grupo daqueles que já aceitaram, então talvez cabe a nós essa manhã avaliar como é que está o nosso nível de compromisso com Deus. O João e a Cris vieram à frente, trouxeram a Manu, e de forma pública eles estão assumindo um compromisso de educar, de ensinar a Manu. Eles assumiram um compromisso. O futuro da Manu depende do nível de comprometimento do João e da Cris. O seu futuro depende do seu nível de comprometimento com Deus. Porque o seu nível de comprometimento vai dizer onde você vai passar a eternidade. Porque o verso 24 termina dizendo que muitos foram chamados. No verso 15, o 24 termina dizendo: esses que não assumiram um compromisso, ficarão de fora. É palavra que não escapa a ninguém, gente. Tem quem está zerado de compromisso, mas tem quem tenha compromisso, mas precisa melhorar. Nós, como seres humanos, nunca alcançaremos a perfeição, mas sempre há espaço para ser alguém melhor. Isso há. E graças ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. E eu quero terminar fazendo um apelo, em especial aos pais. Porque você recebeu uma responsabilidade, uma incumbência de ensinar o teu filho, a tua filha. Como líder da juventude, da IEV, nós estamos em um grande desafio. Mas o ponto principal é a falta de compromisso. Nós já temos sido muito gratos a Deus, porque Deus tem levantado, já nesse tempo, alguns jovens e alguns adolescentes muito compromissados. Isso tem alegrado demais o nosso coração. Mas ainda existem muitos que precisam assumir esse compromisso. Não é com o Tiago, não é com o pastor Clóvis, não é com a igreja evangélica de Viliara. É com o reino. E eu entendo que isso não depende da liderança da juventude, nem tampouco do pastor da igreja. A parte principal disso é os pais. Então o meu apelo essa manhã aos pais em especial, para que você seja uma referência para o seu filho, a sua filha, para a sua esposa, como um homem que tem compromisso com Deus. Existem muitos pais que ele é referência para o filho porque tem muito compromisso com a vida profissional. E isso é bom, porque o fato do seu filho ver que você tem compromisso com a vida profissional fará que ele seja um profissional comprometido. O seu filho ver você tendo compromisso com a sua esposa fará dele um ótimo marido. Então entenda, a única forma do seu filho ser um homem e uma mulher comprometida com Deus é ele vendo através da sua vida. Então fale sim, mas muito mais do que isso. Mostre com atitudes
que você é um homem e uma mulher compromissada com Deus. Eu não estou dizendo que vocês precisam, que eu preciso abandonar aquilo que nós temos compromisso hoje. Não, não é sobre abandonar o que nós fazemos. Precisamos manter o compromisso com todas as nossas atividades, aonde Deus nos colocou. Mas o que nós precisamos é colocar Deus no lugar aonde Deus deve estar. Primeiro lugar. Quando o teu filho olha para você, ele vê, em primeiro lugar, um ótimo profissional ou um homem de Deus? O que ele vê? Se não está da forma como deveria estar, ainda dá para mudar. E a palavra de Deus essa manhã é para nos conduzir a isso. Eu e a Daiane já estamos orando por isso. Eu falo isso, minha sogra está ouvindo, em casa deve ter pulado no sofá já. E sem dúvida, uma das coisas que eu quero ouvir do meu filho ou da minha filha, porque já falaram que é menina e já deram até nome. Tem um povo que... Gente, é sério. Falar é menina, 3 pessoas já. É menina e já deram nome ainda. O que eu quero ouvir, antes de dizer que eu sou bom em qualquer coisa, que eu sou um bom pai, um bom profissional, um bom marido, o que eu quero ouvir do meu filho ou da minha filha, acima de tudo, é: o Senhor é um homem de Deus. Então, a palavra de Deus para nós essa manhã é porque Deus anseia ver, dentro da sua casa, da sua família, que você seja essa referência para o seu filho. Dentro do ambiente familiar, o teu filho poder dizer: olha, você é referência, você é um homem de Deus. A esposa dizer para o marido, dizer: você é um homem de Deus. O esposo dizer para a esposa: você é uma mulher de Deus. Eu sei que muitos estão enfrentando um grande desafio, porque alguns filhos não frequentam mais. Acalma o teu coração, porque a Bíblia diz: ensina e depois descansa. Que Deus garante. Você cumpriu o seu papel e ensinou, então descansa. O que você precisa agora é ser referência. Eu falo isso porque eu vivi essa experiência. Eu fui até os 14 anos para a igreja. Os meus pais conseguiram segurar até os 14. E eu só ia, gente, porque meus pais me levavam. Era o terror, domingo à tarde, o sol daquele jeito. Futebol na rua com a galera, 5 horas, minha mãe saía na sacada e gritava: Tiago! Já sabia, acabou o futebol, entrava, tomava banho e ia para a igreja. Contrariado, mas eu ia. E glória a Deus porque ela me levou contrariado durante todo o tempo que ela conseguiu me levar. Até os 14. Depois foram 6 anos. Aí eu falo que eu tive a minha experiência, deixou de ser o Deus dos meus pais, passou a ser o meu Deus. Os nossos filhos precisam ter a experiência e passar por conversão, não é convencimento. Só que durante esses 6 anos afastado, eu via isso dentro de casa. Meu pai e minha mãe, essa referência de homem e mulher de Deus. Durante uns 2, 3 anos, meu pai ficava tentando barganhar. Se você for descer, pegar o carro, aquela coisa toda. Não dava, não colava. E no final eu ainda saía com o carro. Dobrava ele. Mas durante todo esse tempo, não me faltou dentro de casa a referência de um homem e de uma mulher de Deus. E sem dúvida, eles pavimentaram um caminho para a volta. E aí eu tive a minha experiência. Então, um pai que deu muito exemplo e uma mãe que era referência. E eu incentivo as mães, porque eu digo que se as mães soubessem o poder da oração, passaria mais tempo de joelho do que sobre os seus pés. Porque Deus respeita o princípio de autoridade. Entre a oração de um filho teimoso, que ainda está debaixo da guarda dos pais, e a oração da mãe e do pai, Deus vai ouvir a oração dos pais. Então descansa o seu coração e ora.
e o seu filho que lute. Porque se você ensinou e a sua oração não vai ter como. Chega uma hora que é inevitável. Deus traz de volta. E ainda digo algo e termino. Não é pela dor. Essa história que se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Não, sempre vai ser pelo amor, porque Deus ama. Deus ama. Deus não traz ninguém pela dor. Se houver dor, pode aplaudir, querido. Não é pela dor, é pelo amor. Pelo amor. E se houver dor, é consequência das escolhas. Então não é que Deus criou uma situação para trazer por dor. Não é dor. Então quando alguém disser isso para você, você pode repreender ela e falar, não é esse Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é um Deus que ama de forma incondicional, ao ponto de dar o seu único filho em meu favor. E em favor do meu filho também, da minha casa, da minha família. Então o convite de Deus para nós essa manhã é que a gente assuma esse compromisso real e verdadeiro com Ele, intenso, para que a gente viva em plenitude uma relação abençoadora com o nosso Deus. Então, não que você receba isso como um puxão de orelha de Deus e exortação, talvez para alguns foi, e se era necessário que Deus abençoe e haja transformação, mas que essa palavra tenha sido um despertar de Deus para nós essa manhã, para nós assumirmos um compromisso com Deus. E eu sei como consequência disso, se nós sairmos daqui dispostos a assumir um compromisso real e verdadeiro com o nosso Deus, eu sei que nós viveremos grandes coisas nessa igreja. Homens e mulheres assumiram um compromisso com o reino e materializando através dessa casa de oração. Eu sei que nós ouviremos testemunhos de famílias que vão viver transformação decorrente de homens e mulheres que assumiram um compromisso com Deus. Essa é a nossa oração. E nós não precisamos esperar 2023 para fazer isso. Porque tem pessoas que ficam esperando a virada do calendário para dizer, olha, esse ano, não é sobre fazer mais uma promessa. Não é isso. Se você já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, é você honrar o compromisso que você fez. Então continue se dedicando, sendo compromissado com sua vida profissional, acadêmica, tudo isso. Mas você precisa entender que Deus precisa estar em primeiro lugar. Não faz sentido, porque se torna uma busca vazia. Você ser totalmente comprometido com todas essas coisas, se não colocar Deus em primeiro lugar, você pode alcançar o pódio. Quando você chegar lá em cima, você descobrir um lugar vazio. Sentir que falta algo. O homem mais sábio que já pisou na face dessa terra, ele concluiu isso, Salomão. Eclesiastes 2, ele vai dizer que ele buscou satisfação em tudo. Na arte, na música, arquitetura, foi um dos maiores construtores. Ele que construiu o templo. Nos relacionamentos, Salomão teve 1000 mulheres. Ele buscou satisfação e plenitude em tudo. Ele foi muito compromissado com tudo que ele fez. Só que ele deixou Deus de lado. Quando ele chegou no topo, agora já na velhice dele, ele vai no verso 3, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai terminar dizendo, vaidade, tudo é vaidade. O verso 2 ele diz que é vaidade, é oco, é vazio, é passageiro. E aí no capítulo 3 ele disse, eu entendi que não adianta chegar onde eu quero chegar sem Deus. Porque eu vou encontrar um vazio lá, porque Deus colocou isso dentro de nós. Então a nossa satisfação, a plenitude não está no nosso casamento, não na vida profissional, na empresa. A satisfação plena está em ter um compromisso com Deus. E todas as demais coisas, nós seremos abençoados. Em todas as demais coisas. Vamos ficar de pé, orar agradecendo a Deus por essa palavra.